Nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre mudança de emprego ou de carreira. Como que a gente faz isso, hein? Eu estou recebendo o Maurício Sampaio, que é coach aqui. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Jaqueline? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. O prazer é nosso em te receber aqui. Olha, a dúvida, ela é frequente. Antigamente, a gente tinha muito medo de escolher a profissão, porque ela era, e eu digo que para algumas pessoas, a gente ainda tem esse pensamento de que ela é definitiva. Então, você escolheu a sua profissão, fez a faculdade, tem que seguir aquilo para o resto da vida. Mas a gente já sabe que essa não é a realidade. Se a gente está insatisfeito por algum motivo, dá para mudar, Maurício? Ah, dá, né? Acho que hoje o mundo está permitindo que você faça transformações a qualquer momento na sua carreira, na sua trajetória. E isso tem muito a ver, obviamente, com a chegada da tecnologia que abriu um mar de possibilidades, de oportunidades. Então, a qualquer momento você pode promover uma mudança. Lógico que sempre tomando alguns cuidados nesse processo de mudança e entendendo que a mudança ela segue alguns parâmetros para determinadas faixas de idade. Então, por exemplo, uma mudança de recolocação, por exemplo, alguém que quer mudar de empresa, porque está cansado daquela empresa, entrar numa outra empresa depois dos 45, 50 anos de idade é muito mais difícil do que quando você tem 26, 20, 25 anos de idade, né? Então, tomar alguns cuidados só, mas existem outras possibilidades, outras oportunidades que não só são as empresas, né? Agora eu queria que você explicasse para nós, Maurício, a pergunta que não quer calar, e qual é o primeiro passo? O que a gente deve fazer primeiro? Como se organizar para essa mudança? Tem gente aí sonhando. Muitas pessoas até querem ser autônomas, deixar de trabalhar para os outros e talvez essa seja a mudança. Qual que é o primeiro passo? Você tocou num ponto assim principal, né? Realmente tem muitas pessoas que querem trabalhar por conta própria. Estão satisfeitas com o chefe, estão satisfeitas com a empresa, estão muito tempo na empresa e talvez chegou aquele ponto que não dá mais e querem trabalhar por conta própria, até porque tem uma experiência já vivida e querem utilizar essa experiência para fazer um novo projeto. Às vezes, eu trabalhando como conta própria, no meu caso, por exemplo, como coach, eu formo milhares, centenas de coaches no Brasil inteiro, eu tenho uma escola de coach. E essas pessoas buscam isso, elas trabalharam em empresas e buscam uma colocação de uma forma diferente, como autônomas. O primeiro passo para você fazer isso eu falo sempre assim, qual o estilo de vida que você quer ter? Porque muita gente nessa vontade de mudar, porque não está aguentando mais a vida que está tendo, acaba pegando qualquer coisa. E esse qualquer coisa custa caro. Então, por exemplo, você tem uma alta taxa de fechamentos de empresas, microempresas, durante 2 anos. Por quê? Porque essas pessoas entraram naquela... Não, eu vou empreender porque empreendendo eu tenho a minha vida tranquila, eu regulo meus horários, eu faço da forma que eu quero, não vai ter patrão. Se esqueceram que existem outras coisas que também são chatas dentro desse outro lado. Esqueceram de avaliar o quê? Qual é o estilo de vida que um patrão tem hoje, né? Ainda mais nos primeiros anos de uma empresa, a dedicação total, né? Total, né? Porque você é patrão e funcionário ao mesmo tempo, né? Você joga a bola na lateral e corre para cabecear lá na área. Então, tem que analisar que estilo de vida que eu quero ter. Se eu for querer ser um consultor, um coach, qual estilo de vida que eu quero ter? Qual o estilo de vida de um coach? Que horas essa pessoa acorda, que horas que ele dorme, com quem ele atende, com quem ele fala. Ele atende empresa, ele atende pessoas fora de empresa. Eu estou falando do coach, que é que está mais próximo da minha profissão, mas são qualquer consultor em qualquer área que você queira fazer ou qualquer coisa que você for escolher. Acho que você parte do princípio do estilo de vida que você deseja ter para os próximos anos. Isso é uma permissão que a gente tem hoje em dia, que antigamente, como você já abriu, né, Jaqueline, falando que a gente não tinha muita escolha, né? E a gente tinha uma pressão muito forte dos pais, quer dizer, olha, estuda, se forma em Direito ou Medicina e pega um bom emprego e segue ali para o resto da vida. Não é mais assim. Então, a gente tem essa permissão, né? Então, o primeiro passo é esse, né? Dá uma olhadinha, que estilo de vida que você quer ter. E aí, eu estou preparado para esse estilo de vida? Quais as competências que eu tenho, né? Eu tenho talento para isso, não tenho talento para isso? Então, é uma questão um pouquinho de autoconhecimento, coisa que o pessoal odeia chegar até perto de falar sobre autoconhecimento, né? E isso tem uma importância, assim, muito grande dentro desse processo. Maurício, eu sei que o coaching ajuda muito nesse processo de autoconhecimento e eu queria que você falasse mais para a gente sobre isso, porque tudo que você falou aí ficou aqui na minha cabeça martelando as duas palavras. Tanto autoconhecimento como planejamento, que são duas coisas que a gente protela, a gente foge. E eu percebo pessoas falando, eu tô cansada, eu quero sair, eu quero fazer outras coisas, reclamando dos seus empregos. E quando você pergunta, o que você quer fazer? Ah, eu quero ter meu negócio. Que negócio? Não sei. As pessoas precisam
precisam desse autoconhecimento que a gente protela, não é verdade? Justamente. E por que a gente protela, né? Aí tem algumas justificativas por que a gente protela. É um pouco cultural do brasileiro, né? A gente fala muito bem dos outros, né? Essa é a verdade. A gente descreve os outros como uma maravilha. Mas a nós mesmos, isso eu vejo nas minhas palestras. Às vezes eu brinco, chamo alguém lá no palco e fala um pouquinho sobre os pontos fortes, aquilo que você faz bem, tal. A pessoa não fala. Se pedir para falar sobre as coisas ruins que ela tem, pronto, é uma festa. Falar das próprias qualidades é muito difícil. Por quê? Porque a gente não trabalha isso dentro da educação. Eu não lembro de ter tido na escola, na infância, alguma matéria que trabalhasse sobre isso. Depois, na faculdade, idem. Eu também não tive isso. Depois, quando eu saí, fiz na pós eu também não tive. Quer dizer, se você faz isso dentro de uma empresa, você é o puxa-saco do chefe, você está querendo subir rápido. Então, a todo momento, a gente é punido de falar no que a gente é bom. Então, isso é um pouco cultural, isso é um problema. Só que a hora que você chega numa entrevista de emprego, por exemplo, a primeira coisa que vão te perguntar é sobre você. Quais são os seus talentos que podem ajudar a minha empresa a crescer e ter resultados? Você não sabe falar. Essa é a realidade. E esse é um passo importante para um planejamento de carreira. Então, como você fala planejamento de carreira, o autoconhecimento é o primeiro passo de um planejamento de carreira. O segundo passo que eu falo é você realmente planejar, porque as pessoas elas acordam todo dia, sentam na beira da cama e ficam sonhando com várias coisas que elas querem realizar e não realizam nada, não dão o primeiro passo. Então, todo planejamento ele tem que ter data e hora marcada. E quem está falando isso não sou eu. Se você pegar os grandes navegadores, e eu já pude trabalhar com um grande navegador, ele dizia, Maurício, toda expedição nossa tem data e hora marcada para sair por causa de vento, por causa do planejamento que a gente faz, por causa da maré, por um monte de coisa. E a gente não faz isso no nosso dia a dia. Então, esse seria o segundo passo. O terceiro passo é pesquisar. As pessoas têm preguiça de pesquisar. Que é isso que eu falei, se você vai empreender um negócio, você vai começar um empreendimento, vai pesquisar, vai saber que horas, por exemplo, se você vai ser um coach, vai saber que horas que acorda um coach, que horas que ele dorme, quais os retornos que ele tem, com quem ele trabalha, de que forma ele trabalha num lugar externo, interno, em que ambiente que ele trabalha, com quais recursos, é computador, sem computador, faça uma pesquisa. Idem se você quer voltar a estudar, porque muitas pessoas que estão mudando de carreira voltam a estudar por algum fato, preciso. Vai avaliar o curso, vê a grade do curso, se a grade está atende ou não. Então, pesquisa teria o terceiro ponto. E o quarto, muito importante, é a autoavaliação. Semanalmente, quinzenalmente, eu preciso olhar para tudo isso que está escrito, de preferência, em qualquer papel, e falar, nossa, eu estou seguindo, eu estou desviando, agora é hora de eu consertar. Porque é muito fácil as pessoas desviarem do que elas projetam. É muito fácil. Queria que você falasse para nós um pouco sobre a importância da gente também compreender quais são os sonhos plausíveis, porque às vezes a gente tem a impressão de que todos os sonhos serão realizados e não. Tem sonhos que não vão ser realizados. Eu lembro que às vezes eu falava alguma coisa e às vezes as pessoas falavam, mas são duas coisas opostas. Eu falava, gente, não tem problema, eu tenho os meus sonhos e eu sei que alguns deles eu não vou alcançar e eu não tenho problema com isso. Mas alguns que a gente quer realizar, a gente tem que traçar e seguir. Não tem coisa, por exemplo, uma pessoa que tinha o grande sonho de ter uma banda e ele tocava quando ele tinha 18 anos. Hoje ele tem 40. Ele pode continuar, pode até ter uma banda, mas fazer o sucesso que ele sonhava fazer aos 18 talvez não dê mais. Não tem sonhos que não são plausíveis? Sim, tem, com certeza. Agora, tem uma lei que John Maxwell fala que é a primeira lei do sucesso, que é a lei do limite. E por isso que a gente precisa do autoconhecimento, porque a gente precisa se criticar. Eu adoro cantar. Eu acho que eu escolhi até para ser palestrante, porque na verdade eu queria cantar, queria ser cantor. Mas eu não tenho voz, eu tenho uma musicalidade, já toquei vários instrumentos, eu tenho musicalidade. Mas eu não tenho voz para cantar. E por mais que eu tivesse o sonho de ser cantor, eu nunca chegaria ao sucesso como cantor. Essa é a lei do limite, que para mim eu tenho que ser claro com ela, não dá para ser. E eu vejo que às vezes tem pessoas que insistem e passam a não perceber que, infelizmente, né, não tem como ser. Né? É difícil. Né? Por mais que você treine, por mais que você desenvolva toda a habilidade, você pode desenvolver, pode treinar essa habilidade. Por exemplo, a habilidade de comunicação é uma que a gente pode desenvolver, mas existe a lei do limite. Talvez você não seja um excelente comunicador. Né? Então... É bom, de novo, o autoconhecimento. Quem pode nos ajudar nessa hora? Qual a importância? Queria que você explicasse um pouco para nós. Nos últimos programas, a gente explicou bastante sobre o trabalho do coaching e eu sei que ele tem um prazo. Então, esse planejamento para troca de carreira pode ter um prazo também? Sim, é sempre bom colocar um prazo, tanto para o coach quanto para o coachee, que é o seu cliente. A gente chama de coachee. Por quê? Primeiro porque o coaching não é um processo que tem que virar muleta para ninguém. Tem que ser um processo que promova aprendizado e autonomia, porque amanhã você não vai estar perto.
do Maurício ou perto do seu coach, e aí, como é que você faz? Como é que você toma uma decisão? Como é que você enfrenta os desafios que você vai enfrentar para o resto da sua vida? Todo mundo vai enfrentar até a hora que, não sei lá em cima, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente está enfrentando desafios. Então, não pode ser um processo de muleta. Por isso que ele tem que ser um processo hiperreflexivo, né, e de muito diálogo, no qual eu estou vendo que você está aprendendo o que a gente está discutindo. Porque se amanhã você mudou de lugar, mudou de cidade, você tinha feito um processo de coach, conseguiu mudar de carreira, mudou de cidade, e de repente vê uma nova mudança de carreira, e se eu não puder ir lá te atender, como é que faz? Vai estar sempre precisando do coach? Não é isso que eu ensino, por exemplo. Não é uma dependência, não é isso que eu ensino para os meus alunos, inclusive. Né? Eu acho que a gente tem que criar pessoas autônomas. Então, esse é o processo do coach. A base do coach é muito autoconhecimento, né? É muito trabalho. Tem uma ligação, uma pergunta. É Vera, é isso? Vânia, vou conversar com ela. Alô, Vânia, boa tarde. Oi, boa tarde. Você fala de onde? Eu estou falando de São Paulo, capital. Muito obrigada pela sua participação. Vânia, pode fazer sua pergunta. Eu tenho 40 anos de idade e eu trabalho já há 20 anos no ramo como manicure. Mas, na realidade, eu não me sinto, tipo assim, a pessoa realizada profissionalmente. E eu sempre fico a me perguntar, assim, qual seria a melhor maneira eu tentar procurar assim, um lugar assim, certo para que me ajudasse a me encontrar no lado assim, profissional. Eu ainda não me sinto realizada. Eu queria assim, um novo emprego, uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Você é manicure, é isso que você falou? Sim, sou manicure. Eu já bati em várias portas de outros tipos de serviço, mas devido à falta de oportunidades, nunca que eu consegui. Muito obrigada pela sua participação, Vânia, um abraço. Queria que você falasse para nós sobre a realidade da Vânia, porque, sim, na verdade, é também a realidade de muitas mulheres, talvez que estejam nos assistindo hoje, que tiveram uma formação e atuaram por muito tempo como cabeleireira, talvez, como manicure, em alguma coisa que puderam também criar os seus filhos, muitas vezes, né? Ter um tempo mais organizado e agora querem ingressar novamente no mercado de trabalho. Talvez não tenham uma faculdade, uma formação como essa. E o mercado de trabalho nega ajuda. O que fazer? Primeiro passo assim, né? Obviamente, Vânia, né? Eu não conheço o histórico da profissional da Vânia, né? Mas, em tese, assim, a Vânia não está sozinha nesse barco, ponto. Aos 40 anos de idade, começa a entrar numa idade crítica de você realmente querer tomar uma decisão para o resto da sua vida. Acho que o primeiro passo da Vânia é justamente seguir esse método, né? Ela, durante muitos anos, ela atuou como manicure. Então, assim, se eu fosse ela, a primeira coisa, um inventário do que ela aprendeu como manicure. Até para ela poder formular um novo currículo, ela vai ter que usar essa experiência dela. Então, eu sempre falo para as pessoas, não renega a sua experiência. Né? Por mais que você não esteja mais gostando dessa experiência, mas ela te trouxe muitas coisas boas. Então, ela deve ter aprendido a se relacionar com clientes, porque ela mexia na mão dos clientes. Né? Quer dizer, é uma profissão invasiva, você está mexendo no seu cliente. Então, provavelmente, ela escuta muito bem, porque a mulherada que vai na manicure fala bastante. Então, provavelmente, ela escuta bastante as pessoas. Então, ela deve ter um poder de comunicação muito bom e de paciência. E, enfim, eu acho que ela tem que fazer uma lista. Vânia, eu acho que se eu fosse você, eu faria uma lista de todas as competências que você desenvolveu durante esse ano. Esse seria um grande exercício. O segundo exercício é: o que de fato eu estou querendo daqui para agora? Né? Não adianta procurar um emprego sem você responder para você essa pergunta. Né? E você vai conseguir mais facilmente responder essa pergunta quando você fizer essa lista. Porque você vai falar assim, poxa, que legal, realmente alguma coisa que está dentro da atmosfera de comunicação. Eu preciso procurar alguma coisa de comunicação. Porque senão vão pegar a Vânia e vão jogá-la num departamento financeiro, ela vai passar mais um ano e vai odiar. E vai ficar infeliz, provavelmente, né? E vai ficar infeliz, daqui a pouco ela está trocando de emprego. Então, primeiro passo, e isso é um exercício de autoconhecimento que a gente faz bastante. Eu acho que, aliás, não só para a Vânia, mas para todo mundo que está assistindo. Até para você que não quer mudar de emprego. Eu acho tão interessante você colocar, porque às vezes a pessoa se desvaloriza tanto, né? Nossa, eu não tenho experiência nenhuma. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Aqui ninguém para colocar a experiência num papel. E talvez você não esteja conseguindo passar numa entrevista de um emprego porque você não está vendendo bem seu peixe. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso, tá? Eu vou perguntar para ele ainda sobre marketing pessoal. E uma dica também, vai ser minha próxima pergunta, eu já vou deixar qual vai ser, porque eu vou dar um recadinho, é sobre vendas.
tem muitas possibilidades em vendas hoje, inclusive para você ser consultor de vários tipos de empresas. Então, empresas que vendem produtos de maquiagem, através de catálogo, que vendem lingeries, enfim, N coisas dá para as mulheres, principalmente, fazerem hoje. Será que é uma boa para todo mundo? Que ser vendedora eu sei que não é fácil, daqui a pouco eu te pergunto, tá? E agora a gente continua conversando com o Maurício Sampaio, que é coaching. Maurício, a pergunta que eu te fiz foi sobre vendas, porque a gente tem N possibilidades hoje com relação a vendas. Mas a pergunta é, todo mundo consegue vender bem ou alguns clientes você tem que orientar naquela mesma história do autoconhecimento? Pode responder. É engraçado, até antes de entrar aqui para essa entrevista, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre vendas, né? E as pessoas, primeiro, elas têm assim, principalmente os autônomos, né? Elas acabam se pautando muito em conhecimento e pouco em venda. E eu estou falando isso porque comigo foi assim, quando eu resolvi me tornar um autônomo e trabalhar por conta própria, eu me preocupava muito com conteúdo, que é importante, mas esquecia de vender, então não conseguia pagar as contas. Então, vendas é uma habilidade que você tem que desenvolver, qualquer profissional tem que desenvolver. Se ele vai ser um vendedor direto, ou se ele vai vender o serviço dele dentro da própria empresa dele, ou se ele vai vender o serviço da franquia dele, ele tem que entender de vendas. E vendas nesse mundo moderno é a coisa mais simples que existe, porque a venda ela é feita através de construção de valores. Como é que eu faço as minhas vendas, por exemplo? Eu uso as redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho o Facebook, e eu dou valor para as pessoas. O que é valor para as pessoas? Eu entrego conteúdo que transformam a vida das pessoas gratuitamente. E, obviamente, as pessoas depois, às vezes, ficam com aquele negócio, nossa, o Maurício me deu de graça, depois eu preciso comprar dele. Por quê? Porque tem um gatilho muito forte em vendas que se chama reciprocidade. Quando você tem uma questão emocional nas vendas, não tem? Muito, total emocional. Hoje, quase que 90% de uma venda é feita de forma emocional. Né? E olha, quantas vezes já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com o meu telespectador. Você está procurando um produto, você sabe qual produto que você quer lá, produto X, sei lá, um fogão, uma chapinha da marca tal, você sabe qual que é o produto. E você vai em 2, 3 lojas para pesquisar o preço e às vezes o preço é o mesmo. Você volta para comprar na loja onde você foi mais bem atendido. Isso já aconteceu comigo. Sem dúvida. O emocional conta demais hoje, a qualidade do atendimento. E as empresas estão sentindo isso, as pessoas estão sentindo isso, e por isso que existe um investimento massivo na questão de atendimento, desenvolvimento. E não é só questão de técnicas de venda, só técnicas de venda puramente dita não resolvem mais, tanto como resolve a questão emocional. E como é que a gente visualiza isso? É só ver o crescimento das redes sociais. Por que as redes sociais elas se mantêm em grande escala de crescimento? Porque elas trabalham o emocional das pessoas. As pessoas estão carentes, basicamente é isso. Vamos praticamente, aproveitar, né? Praticamente. Eu tenho que finalizar já, Rô? Vou fazer uma última pergunta que é importante, então, que é sobre marketing pessoal. Eu queria que você falasse para nós sobre isso. Na hora de uma entrevista de emprego, na troca de carreira, sempre vai se perguntar por que você está trocando de profissão, por que está trocando bruscamente de carreira. Geralmente essa pergunta vem. O marketing pessoal, vender bem o seu peixe na hora dessa entrevista faz diferença, Maurício? Faz, mas tem que tomar alguns cuidados. Tem gente que confunde fazer marketing pessoal com falar demais numa entrevista que não foi pedido para ele falar demais. Né? Então as pessoas perguntam, Maurício, quando eu falo na entrevista, quando te perguntarem, pronto. Né? Outra questão que faz parte do marketing pessoal de novo, a gente volta ao autoconhecimento. É você saber falar com franqueza, com toda a transparência, para que você serve, para que você pode ajudar aquela empresa. E para isso você precisa conhecer você e você precisa conhecer a empresa que você vai para a entrevista. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas vai sem esse trabalho de autoconhecimento e vai sem pesquisar a empresa. Então perde uma chance enorme, porque a partir do momento que você é chamado, você já está sendo selecionado entre milhares de pessoas. Então você perde essa chance. E uma outra questão, um ponto importante, é o tipo de apresentação que você faz. Se você vai numa entrevista para uma agência de publicidade, você pode ir de uma forma mais tranquila. Informal, se você vai para uma multinacional, você tem que se comportar e se vestir como se estivesse numa multinacional. E as pessoas pecam por isso. E tem uma quarta coisa que eu estava escutando uma profissional colega falando no rádio, vindo para cá, e ela dizia que ela recebe e-mails de pessoas pedindo emprego, e-mails escritos com nomes... Zé da Preguiça, @hotmail.com. Pô, Zé da Preguiça? Não dá, como é que eu vou te arrumar um emprego? Então, sabe, esses são detalhes... Fulana Gatinha, não faz isso. Fulana Gatinha. Então, são detalhes que vão juntando e criam uma marca.
cria um posicionamento. Nosso currículo é ótimo, vou mandar um e-mail agora. Aí tá lá, jaquegatinha, Não vou mais. Não é verdade? Eu recebo vários. Pronto, já é. Eu tenho que encerrar, Maurício, mas é um prazer te receber aqui Imagina. sempre. Volte mais vezes. Obrigado. Quem quiser entrar em contato tem o site www.mauriciosampaio.com.br www.mauriciosampaio.com.br. Mais uma vez, obrigada, Obrigado viu, a você, Maurício? Uma Jaqueline, ótima pelo convite. tarde.